Graça e paz, abençoados e abençoadas. Quinta-feira, 30 de junho, o mês daqui a algumas horas se finda e começa o mês de julho. E nós estamos aqui alegres, firmes e confiantes no Evangelho da graça de Deus, seguindo o Cristo ressuscitado. Queridos, um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado por me assistir. Obrigado por se inscrever no meu canal. Obrigado por dar o like, por divulgar e compartilhar. Eu sou muito grato a cada um de vocês. Vocês não imaginam o quanto eu sou grato a vocês. Vamos levar esse conhecimento, esse entendimento além fronteiras, em todos os estados do Brasil e também no exterior. Já estamos com alguns inscritos em alguns países, como nos Estados Unidos, na Suécia, na Noruega, em Portugal, e assim nós vamos avançando. Esse Evangelho da graça de Deus vai abrindo os olhos também dos filhos da escrava e também de alguns filhos da livre que ainda se encontram dentro do sistema religioso, mas ainda não têm a mente iluminada, porque tudo isso é concedido pelo Espírito Santo. É por obra e graça do Espírito Santo. É Ele quem dá o entendimento. É Ele quem abre as mentes para que as pessoas cresçam em graça e vão avançando, conhecendo a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Vamos lá. A pérola da graça de hoje é: o caminho do samaritano não era o caminho dos religiosos, e sim o caminho do Cristo ressuscitado. Livro Históricos de Lucas, capítulo 10, versículos 29 e 30. Mas se você quiser, pode começar no 25. Diz assim: ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Respondeu-lhe Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, viu-o de largo e passou. De igual modo também um levita chegou àquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Queridos, o que mais fere os religiosos é o amor ao próximo. Por mais que eles proferem isso, mas na prática isso não é verdade. Eu tenho uma mensagem gravada agora recente que eu até digo que eles discriminam os espíritas, os umbandistas, os católicos romanos, os adventistas, os sabatistas, os mórmons, os maçons, enfim, eles discriminam todas as outras religiões, todas as outras pessoas que não comungam desse mesmo lugar que eles frequentam. Essas pessoas são discriminadas. Até mesmo nós, que rompemos com eles,
que vivemos lá anos e anos, como eu, 46 anos, a primeira atitude deles é nos discriminar. Eles nos criticam, eles nos chamam de uma porção de coisas que eu não quero aqui enumerar. Não nos ver mais como seus irmãos. Somos desigrejados, desviados. Se Jesus voltar, nós vamos ficar. Nós vamos para o tal inferno criado como um lago de fogo pela religião. E lá vamos queimar para sempre com Satanás, também esse ser espiritual criado por eles, com seus anjos. É assim que eles nos tratam. Você estar na igreja que eles estão, você é próximo dele. Mas se lá você não está, você deixa de ser o seu próximo. Mas quando você deixa esses lugares, eles se tornam verdadeiros inimigos nossos. Eu tenho tido uma experiência muito amarga, porque eu jamais pensava de que seríamos tratados como nós somos tratados. Enquanto nós os vemos como os nossos irmãos, chamamos de eleitos, de predestinados, de propriedade exclusiva de Deus, dizemos que eles são salvos, que eles são filhos de Deus, apenas não reconhecem isso. Não os chamamos de servo, eles mesmos se chamam de servos. Não os chamamos de ovelhas, eles mesmos se chamam de ovelha. Então nós temos um carinho muito especial por eles. Então, gente, ali estava o mestre da lei. Hoje os religiosos são isso e são aquilo. São presos às tradições. Na hora de amar o próximo, o que aconteceu com o sacerdote? Passou de largo. Os sacerdotes e os levitas ocupavam funções importantes no templo. A tribo de Levi era composta de sacerdotes e levitas. Eles recebiam o dízimo das outras 11 tribos. A responsabilidade de cuidar da parte espiritual do povo eram dos levitas e dos sacerdotes. E, no entanto, um sacerdote, ao ver um moço cair da beira do caminho, o que ele faz? Ele passa de largo. Vindo depois um levita, faz também a mesma coisa. Porque aquele homem que estava caído à beira do caminho não era um deles, dos deles. Não comungava com eles. Eles conhecem, mas não praticam. Você só é o próximo deles quando você observa os preceitos ensinados por eles. Se você reconhece o pastoreio dos líderes religiosos desses lugares, se você faz parte de toda essa comunidade, contribuindo com oferta, sendo dizimista, frequentando as reuniões religiosas, então você é um deles. Talvez eles o reconheçam, talvez eles o tratem como irmão, como o próximo. O que acontecia? Aquele moço que estava caído não era um dos meios, do meio em que os levitas e os sacerdotes participavam. Mas aquele outro homem que veio a seguir, chamado de samaritano, ele era um gentio excluído da sociedade ou da comunidade judaica, da comunidade de Israel. Talvez hoje um desigrejado como nós somos desigrejados. O samaritano não era crente aos olhos dos religiosos, porque não frequentava a instituição judaica, não seguia o caminho dos religiosos. Talvez o samaritano seguisse o caminho do Cristo ressuscitado. Já tinha o entendimento da graça de Deus. O próximo
é quem necessita de nós. Qualquer um é o nosso próximo, independente quem ele seja, rico, pobre, preto, branco, de classe social alta, média ou baixa. Todos são os nossos próximos, e a Bíblia diz que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. No versículo 33, diz assim: mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu-o e moveu-se de íntima, o quê? Compaixão. Não era o samaritano do caminho dos religiosos, mas ele era um do caminho do Cristo, da graça de Deus. O caminho que estende a mão. O caminho que estende a mão para o seu próximo, que faz a verdadeira obra de Deus, que é socorrer os necessitados, os órfãos, as viúvas, os que precisam. Lá na comunidade religiosa, uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. É isso que acontece nesses lugares. Eles brigam um com o outro para que se possam despontar mais. Eles querem títulos, posições, eles querem aplausos, eles querem reconhecimentos, eles querem serem valorizados. Todas essas coisas é a mais pura verdade dentro desses lugares. O que menos aparece ali é o Cristo, que eles tanto dizem que lá está. Eles não estão nem aí para a primazia de Deus. Não reconhecem Deus como soberano, como único, como absoluto. Que a glória, o poder, o louvor, a adoração, o domínio, tudo é do Senhor. E que nesse contexto nosso, todos nós somos iguais e ninguém é mais do que ninguém. Todos têm a sua importância dentro do seu contexto. O caminho de Cristo é diferente do caminho dos religiosos, dos fariseus. Quem eram os fariseus? Eram os certinhos. E não é assim que eles se acham melhores do que os outros, mais certinhos do que todo mundo. São os únicos que praticam a verdade, são os únicos que são salvos, são os únicos que vão para o céu. Deus, aspas, é somente deles, não pertence mais a ninguém. Ninguém tem Deus, somente eles têm Deus. É assim que eles creem, que eles acreditam, que eles falam, que eles ensinam. São uns verdadeiros fariseus. Não vivem e nem praticam o evangelho do Cristo ressuscitado, mas segue o evangelho do Cristo Nazareno, da lei, das obras, com rituais, com cerimoniais, liturgias. Andam sob os preceitos dos homens, vivem com fardos pesados sobre os ombros e atando sobre os ombros das demais pessoas. Os fariseus eram eles que detinham as revelações, o conhecimento. Assim eles se achavam. Eram os que praticavam a lei ferrenhamente. Quando alguém quebrava parte da lei, eles até mesmo criticavam. Me lembro do Cristo Nazareno quando curou no sábado. Eles repreenderam o Cristo Nazareno porque havia curado uma pessoa no dia de sábado. O sábado para eles era mais importante do que a vida. Eles não tinham amor ao próximo. A vida daquelas pessoas era mais importante do que tudo, como também nos dias de hoje. Mas só reconhece que a vida tem o seu valor aquele que ama o seu próximo. Então, Jesus, que veio para cumprir a lei, então ele contradizia os fariseus.
Os fariseus diziam que Jesus não era de Deus. Os fariseus eram dizimistas, jejuavam, iam ao monte. Hoje não é diferente. Os fariseus, somente eles tinham a verdade. E hoje em dia, somente as pessoas que pertencem a essas comunidades é que têm a verdade. Só eles têm a verdade. Só eles têm o Espírito Santo. Só eles vão para o céu, porque eles cumprem todas as tradições, cumprem dogma, cumprem ritos, cumprem liturgias, cumprem preceito dos homens, realizam cerimoniais. Os fariseus pregavam determinadas passagens para justificar os seus atos. Como hoje também, nesses lugares, eles pregam textos isolados para se justificarem. E desses textos isolados criam um pretexto para criar uma doutrina e impor essas regras sobre os ombros das pessoas, algemando-as, aprisionando-as, tirando das pessoas a liberdade, porque elas não são livres dentro desses lugares que elas frequentam. É uma falsa liberdade. As pessoas só vivem com sentimento de culpas, preocupadas porque não conseguem fazer isso ou deixar de fazer aquilo que os líderes religiosos dizem que eles têm que fazer e que têm que deixar de fazer. Eram como a lei, as 613, 365 positiva e 248 negativa. O que se tinha de fazer e o que não se tinha de fazer. E essa lei era tão dura, tão rígida, que os judeus não conseguiram cumprir na totalidade, cumpriam parte dela, até que veio Cristo Nazareno, nascido de mulher, para cumprir toda a lei a favor do seu povo. E assim ele fez, até que disse: está tudo consumado. Os fariseus se sentiam os melhores da sua época, os mais importantes da sua época. Chamavam atenção para si, ocupava os primeiros lugares, queria sempre estar em evidência. É assim que eles se comportavam, é assim que eles faziam. Mas nessa parábola do bom samaritano, o líder deles, quando passou por perto do homem que estava caído, ele passou de largo, fingiu que não viu, nem que não conhecia, mas que não viu, fingiu que não via. É assim que eles fazem conosco. Fingem que não nos vê quando passa por nós. Não nos querem mais nas suas redes sociais. Não nos querem mais como seus irmãos, como seus amigos. Somos verdadeiros inimigos deles. Como podemos ser seu próximo se nós somos inimigos deles? Eu caminho diariamente, e principalmente aos domingos de manhã, quando os templos estão abertos, eu passo próximo de mais de 70, 80 templos, já até contei. E essas pessoas, nesse período, vão para tal escola bíblica dominical, e eles passam perto da gente como se fosse um general, a maioria com o seu rosto fechado, com a sua Bíblia debaixo do braço ou no peito, ignorando todos que passam por eles. Eles não estão nem aí, não são capazes de dizer: Jesus te ama, bom dia. Não são capazes disso, são poucos os que fazem isso. Nos discriminam, principalmente se você não estiver vestido, segundo eles, adequadamente, como eu, com a minha bermuda, minha camiseta regata e meu tênis. E ali eles ficam 2, 3 horas dizendo que estão aprendendo a palavra. Ali diante de uma classe tem um professor que lhes ensina aquilo que o sistema religioso quer que ensine, assim como eu fiz durante muitos anos, todo domingo indo para esses lugares, ensinando às pessoas aquilo que o sistema queria que ensinasse.
como na faculdade teológica, como nos seminários que eu lecionei. Mas graças a Deus, o Espírito Santo abriu a mente, iluminou, tirou de sobre mim o véu, revi conceitos e passei a reconhecer Deus como único, como soberano, que reina sobre tudo, reconhecendo a sua primazia, amando cada vez mais o meu próximo como o próprio Deus o ama. Então, assim como na época do Cristo ressuscitado, os fariseus se consideravam os melhores, hoje não é diferente. A valorização existe dentro desses lugares porque eles querem se valorizar. Eles fazem questão de títulos. Quando as pessoas lá começa-se uma escala, como se a pessoa tivesse entrado para um quartel como soldado e alcançar até o último posto, que é de general, ou na marinha de almirante, e na aeronáutica de brigadeiro. Ali eles começam como auxiliar de trabalho, diaconado, vai ao presbitério, evangelista, pastor, e algumas delas bispo, apóstolos e semideus. E essas pessoas querem ocupar os primeiros lugares, fazem questão de ter uma carteirinha, gostam muito de visitar, e a primeira coisa que fazem quando chega nesses outros lugares é dar uma carteirada. De presbítero para cima ocupa o púlpito. Eles fazem questão de estarem durante todas essas reuniões no púlpito desses templos. E repare-se que na maioria desses templos há uma cadeira central, onde senta o mestre. Cruza as suas pernas, expõe os seus dedos, muitas das vezes com um anel de grau comprado. Não porque tenha estudado, e ali ele fica ditando, quando não dita antes, os ritos, as liturgias, até que em um dado momento eles passam um microfone para que ele possa ser o ator da noite, ser o principal da noite, ficar em destaques o tempo em que ele quiser, ensinando aquilo que ele quiser. E todos ali, atentos, ouvindo. E no final, antes do encerramento dessas reuniões, você paga o seu ingresso. Porque todas elas não terminam essas reuniões sem ofertarem. Uns vão com a salva, outros têm o galafilácio. E sem falar nos 10% no início ou no final do mês. Com isso você pagou o ingresso para frequentar esses lugares. E ainda tem mais. Muitos que frequentam esses lugares trabalham ali gratuitamente, como porteiros, como zeladores, como segurança. Quando tem qualquer tipo de serviço nesses lugares, quem fazem são os profissionais e nada cobram, fazem de forma gratuita, porque eles dizem que estão fazendo para Deus. Assim como o seu dinheiro entra ali naqueles lugares também para Deus. Só que Deus nunca vê. Por que você não aplica esse dinheiro no próximo, nos necessitados? E assim fazendo, você está fazendo para Deus. Porque nós somos a imagem de Deus. E qualquer um que fizer aos necessitados estão realizando a verdadeira obra de Deus. Então, queridos, é isso que, na verdade, acontece nesses lugares. Assim como os fariseus gostavam de serem reconhecidos, é assim que essas pessoas também fazem desses lugares. Elas não abrem mão dos templos. Não abrem mão dos templos. Dizem que ali é a casa de Deus. Nunca foi, não é e não será.
Atos 7:48, Deus não habita em templo feito pelas mãos dos homens. Coríntios, capítulo 5, salvo engano, versículo 6 diz que nós somos o templo da habitação de Deus, somos a morada de Deus, é em nós que Deus habita. Os dias que o Cristo Nazareno disse à mulher samaritana que ia chegar, esses dias já chegaram há anos, mas eles ainda não perceberam. Quando ele disse para aquela mulher, dias virão em que o Pai, que é Espírito, será adorado em espírito e em verdade. O nosso culto é racional. 24 horas por dia, pensando nele, focado nele, voltado para as coisas dos céus, para as coisas do alto. Quando olhamos para as pessoas, vemos nas pessoas Deus. Os religiosos não admitem isso. Imagina você falar que está vendo Deus num religioso que é espírita, que é da macumba, que é ubandista, que é seja lá o que for. Imagina você dizer isso. Porque o amor a Deus é em primeiro lugar e depois ao próximo como a nós mesmos. Essa é a palavra de hoje para a nossa reflexão. Saiba que o caminho do samaritano não era o caminho dos fariseus, não era o caminho do levita, e nem tampouco de qualquer religioso, mas o caminho dele era o caminho do Cristo ressuscitado, do Cristo ressurreto, do Cristo que veio para estabelecer a graça de Deus. Beijo no seu coração, um forte abraço. Nós te amamos. Se você gostou, dê um like. Não apenas visualize, dê um like. Se você gostou, compartilhe, divulgue. Faça essas mensagens chegarem até a essas pessoas. Eu mando para eles, eu não estou nem aí. A maioria, lógico, não responde, não diz nada, mas enquanto estiverem no meu zap, nas minhas redes sociais, eu estou enviando. Uma coisa eu sei, eles tomam conhecimento. Pode até não assistir, repassar muito menos ainda, mas eu envio. Faça isso. Vamos compartilhar, vamos divulgar. Você fazendo isso, você está fazendo a verdadeira obra de Deus. Porque alguém que está caído à beira do caminho, como aquele homem que foi espancado pelo salteador, estava, a qualquer momento, ele vai se deparar com uma palavra da graça, com uma palavra que traz liberdade, e ele vai se despertar, ele vai acordar, ele vai abrir os seus olhos e vai passar a viver o evangelho, vai passar a viver a liberdade com que Cristo o libertou, vai passar a ter o entendimento, vai crescer em graça e no conhecimento, vai passar a reinar e triunfar, entendendo qual é a perfeita, boa, agradável vontade de Deus, amando cada vez mais uns aos outros. Esta é a palavra desta noite, 30 de junho de 2022. Ó bendita palavra, gloriosa palavra, maravilhosa palavra. Eu termino dizendo, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Graça e paz